você acha que tudo gera ao redor da política? Imagino que tem além da política, né, Paulo? Exatamente. Estou falando agora com Cristiane Bezerra de Souza Dantas, né? Isso. Que é bacharel em Direito, técnica em Processamento de Dados e Políticas Brasileiras, filiada ao Solidariedade, exerce o cargo de deputada estadual e foi vice-primeira-dama em 2015. Né? Mas estamos aqui para falar não de política, além da política. Além da política. Quem é Cristiane Dantas? Cristiane Dantas, filha de Cleide, dentista, Geraldo, dono de farmácia. Ele não era farmacêutico, ele era comerciante no bairro das Rocas, em Natal. Mipibuense, nascido aqui em São José de Mipibu, toda a minha família do lado paterno. Minha mãe seridoense, meus avós maternos seridoenses. Então, tenho 3 irmãos, sou filha única de mulher, de uma família de 4 filhos. E morei em Natal, sempre. Embora minhas raízes aqui de São José de Mipibu, eu sempre estive em São José de Mipibu também. Mas tenho memórias afetivas divididas entre o Agreste, né, São José de Mipibu, e o Seridó, onde meus avós maternos tinham fazenda. Então, minha infância, minhas férias sempre foram entre essas duas regiões e tenho no meu coração aí muitas recordações, memórias afetivas dessa minha infância. E Cristiane Dantas, como é que ela entra na política? Bom, Cristiane Dantas, como você já falou, Ricardo, meu nome é Cristiane, meu nome de solteira, né? Cristiane Bezerra de Souza. Bezerra da minha mãe de Seridó e Souza do meu pai de Mipibu. E o Dantas veio do meu casamento com Fábio Dantas, né? Dantas, Ribeiro Dantas, a família aqui também dessa região. Eu namorei 9 anos com Fábio antes de casar. Então, desde a adolescência, comecei a namorar com o Fábio e foi aí que eu comecei já a entrar no universo político. Mas antes de namorar com o Fábio, eu sempre gostei de movimentos políticos. Na adolescência, quando eu tinha meus 13, 14 anos, existiam muitos partidos, o PMDB Jovem, partidos que tinham aí a juventude. E eu sempre gostei de participar, porque já vindo dos meus pais e dos meus avós, de participar desses movimentos que antigamente tinham, eu não sei se vocês são desse tempo, ou se ouviram falar, né? Eu vi na internet. Das vigílias, as vigílias que iam a madrugada inteira, Eu porque lembro. ultimamente é o horário até 10 horas, né? Mas antigamente os movimentos políticos, eles giravam a madrugada inteira. Então eu participava de tudo isso na mala do carro de mamãe. Antes da eleição, né? Sempre tinha aquela. Isso. Vamos perseguir quem? Vamos atrás de quem? Dia, né? Era no tempo de Arara e Bacurau. Sim, Os mais antigos vão se lembrar, porque só tinham 2 partidos. Hoje que nós temos muitos partidos. Mas aí eu participava da política desde esse tempo. Mas, efetivamente, quando meu sogro foi candidato pela primeira vez aqui em São José de Mipibu, eu comecei a participar realmente das campanhas, né? Mais de perto, porque era o pai do meu namorado, na época eu namorava com o Fábio, e já fui criando aquele vínculo aqui em São José de Mipibu na parte política. Arlindo foi por vários mandatos, prefeito, 2 mandatos, depois ele saiu, foi candidato a deputado estadual, nessa época eu já era casada com o Fábio, e fui entrando cada vez mais na política, até que chegou um dia que eu fui convidada a ser candidata a deputado estadual. Fábio, foi no ano que Fábio foi candidato a vice-governador, e, de fato, entrei na política com um mandato, né? Antes disso, eram os bastidores. Para o bem de São José. Para o bem de São José, né? É a mulher que mais trabalha por São José de Mipibu. Nada é por um acaso, né? Eu digo muito assim, eu nunca imaginei realmente ser candidata, ser deputada estadual, nunca tinha passado pela minha cabeça, mas nada por um acaso, eu digo que são os planos de Deus. Foi me dada essa missão e aí estou nela. E não só trabalha por São José, né? Tem várias e várias cidades que a senhora trabalha, que ali exerce, que faz porque gosta também. Eu vejo isso aí, né? Eu nesse meio que eu fico às vezes ali, aqui, olhando, observando, sou muito calado, apesar que sou muito calado, mas eu observo muito.
E observe que a senhora faz porque gosta. Isso. Gosta de ajudar. Eu me né? identifiquei com a política, com esse lado que eu já gostava antes da política. E o mandato, ele veio a unir isso, que é trabalho social, é trabalho pelas mulheres, né, pelas crianças. Então, eu sempre tive um olhar, assim, de gostar de participar de grupos, de movimentos, de igreja, de tudo isso. Então, eu uni a política ao que eu já gostava de fazer. Aí Fábio segurou, enrolou a senhora 9 anos para casar. Foi, enrolou. Foi. É além, 9 anos. é além da política, vamos desenhar. É além da política, viu? Me permita. É. Né, Fábio enrolou 9 anos para 9 casar. anos. E a Cristiane mãe. Cristiane, mãe, tenho 2 filhos, um casal, Matheus e Marina. Matheus tem 25 anos, já é advogado, né? Um filho assim maravilhoso, todos 2. Marina tem 18, então já não tenho mais crianças, já sou mãe de adultos. E assim, sempre foi muito gratificante, embora que quando eu entrei na política ficou muito mais difícil de acompanhar. Mas sempre trabalhei, comecei a trabalhar com 16 anos. Né, eu trabalhei, meu primeiro emprego foi em banco. Trabalhei como estagiária da Caixa Econômica. Não sei se vocês lembram que na época tinha os azulzinhos do Banco do Brasil, que eram estagiários que chamavam de azulzinho do Banco do Brasil, ficava com aquela fardinha. A gente corria deles. Que ficava ali, né, naquelas máquinas ajudando. E eu estagiei 2 anos na Caixa Econômica. Então, sempre trabalhei com o público. Quando eu fazia assim, eu sempre quis ter minha independência. Então, eu estudava em escola particular, estudei no Marista a minha vida inteira, mas eu queria ser estagiária do banco. Tinha que ser do banco. Era meu sonho. E para ser estagiário, ou você estudava em escola pública, ou você fazia algum curso profissionalizante num público. Então, eu fui fazer na escola ali perto da Praça Cívica, em Natal, Anísio Teixeira, uma escola que existe lá, que tinha curso profissionalizante à noite. Então, eu estudava pela manhã, eu fazia o estágio à tarde, e à noite eu fazia o curso profissionalizante para poder ser estagiária. Então, aí foi quando eu comecei a ser remunerada, né? Era um trabalho remunerado. Só que só podia ser por 2 anos. Então, eu passei esses 2 anos, e após isso, terminei o 3º grau e fui já trabalhar. Trabalhei muito tempo com celular. Meu primeiro emprego, assim, de carteira assinada, foi numa loja chamada Conectron, em Natal, onde ela vendia aparelhos. Comprei muito na Conectron, era funcionário da Becker. Onde vendia aparelho celular, e eu trabalhava na loja de celular, vendendo aparelhos. Depois disso, eu trabalhava lá, fui convidada pela antiga Telerne, lembra da Telerne? Quando a Telerne foi fazer esse plano de expansão de linhas de celular. Como eu já trabalhava com equipamentos, eu fui convidada para trabalhar lá. E participei da implantação dos primeiros celulares em Mossoró, tudo isso. Então, eu fui dessa época do tijolão. Do tijolão, a gente programava os celulares, quando a pessoa comprava tinha que ir lá, na Telemar, para fazer o cadastro e tudo. Então, eu trabalhei muito tempo do atendimento ao público. Fui vendedora, depois atendimento ao público, e depois disso migrei, me formei em processamento de dados, essa parte, né, tecnológica. Apesar de eu trabalhar com isso na época, eu acho que foi o que me motivou a fazer, mas realmente eu gosto mais da área de humanas. Então, depois eu fui fazer direito, mas aí eu já era casada, já tinha meu filho, já tinha Matheus. E no meio disso eu fui trabalhar em loja, com vendas. Trabalhei quase 12 anos sendo gerente de uma loja de roupa. Aí já estava casada, nesse meio tempo casei, fiz direito, me formei em direito. Foi quando eu fui convidada, aí mudou totalmente minha vida. Aí olha onde eu fui trabalhar, no ITEP. Em 2009. Fui para o ITEP, já tinha Matheus, só era mãe de Matheus, e Marina nasceu em 2007. Pronto, Marina já tinha nascido. Então, nesse tempo, Marina era bebê, eu fui
2008, fiquei até 2010, passei 2 anos no ITEP. Nessa época foi quando o Fábio ele tinha uma pretensão de ser candidato a algum cargo no município de Natal, terminou sem sair candidato, trabalhei no ITEP, daí Fábio foi candidato a deputado estadual. E depois ele foi candidato a vice-governador, ele foi eleito, né, passou um mandato, 4 anos, deputado estadual. E aí, em 2014, foi quando eu entrei, de fato, na política, sendo candidata, porque Fábio foi ser candidata a vice-governador. Então, eu tive uma vida aí antes de entrar na política, né? Passei por vários segmentos aí de trabalho, mas sempre com atendimento ao público. Chegou pronta, né? O Pronta. quadro é além da política, mas não tem como deixar a Não, gente não falar tem. política, não Mas, tem. de vez em quando a gente encontra uma brecha para Isso. falar além da política. Deputada, Cristiane, É. me diga uma coisa. Em 2026, vai ser novamente candidata? Candidata. A política, gente, ela é muito rápida, né? Acontece muita coisa ao mesmo tempo. Já vai ter uma reforma eleitoral, novas coisas já são definidas, talvez tenhamos mais vagas na Assembleia Legislativa, né? Com essa mudança de 24 para 30, ainda vai ser votado no Senado, mas muita coisa acontece, né? De um ano para o outro. Mas o nosso desejo, digamos assim, eu estou me identificando com esse trabalho de deputada estadual, acho que o trabalho precisa continuar, então colocarei mais uma vez meu nome à candidatura a deputada estadual. A senhora falou que foi acolhida, mas eu acho que são os mipibuenses e os potiguares que se sentem acolhidos, né? Pela senhora, Sim. pelo trabalho que a senhora faz, com excelência, né? Então, Obrigada. é muito bom. Escutei até ontem na audiência pública que a deputada tem uma varinha de condão lá, que quando ela Chega as coisas chega, as acontecem. coisas acontecem. É né? isso aí. E que isso seja uma vertente, seja real, como a gente vê que é. Né? São José só tem a agradecer, acho que Rio Grande do Norte só tem a agradecer pelo trabalho, pelo pulso, né? Que a gente vê e acompanha o seu trabalho aí junto à Câmara. Ontem eu disse na audiência pública e vou repetir. Não é varinha de condão. É compromisso. Compromisso com o município de lutar, de buscar, porque assim, na política nada é fácil. Sim. Nada. São 24 deputados estaduais, todos têm, assim, o mesmo valor em emendas, só que hoje eu sou oposição ao governo, né? Então é muito mais difícil, já são, né, chegando no segundo mandato, sendo oposição. Então é difícil. Não é fácil a gente conseguir as emendas parlamentares serem liberadas, tudo travamos lá, né, para beneficiar os municípios. E São José sempre é um município onde nós temos uma maior atuação, onde nós temos mais destinação de emendas parlamentares. Então eu digo que eu sou a deputada do Rio Grande do Norte, mas eu sou a deputada que mais trabalha por São José do Mipibu. Com certeza. E é notório isso. É. E São José só tem a agradecer. Exatamente. Nós, mipibuenses, só temos a agradecer. Cristiane, E que em 2026 isso se renove, né? Se Deus E que quiser. a gente continue com esse presente que é ter essa representatividade lá. Obrigada. me diga uma coisa. Eu acho que muita gente quer saber. Já pensou em desistir em algum momento? Eu digo que o começo foi mais difícil, porque eu era, apesar de sempre trabalhar com o público, eu era tímida. Porque a política a gente tem que se expor muito. Sim. Primeiro, a vida da gente, a gente não tem privacidade, né? Virou uma pessoa pública? Virou uma então... pessoa pública, a nossa vida passa a ser... Você começa Nós somos né? exposta de todo jeito, Isso. né? Somos julgados, Isso. somos expostos. Apontado o tempo Sua imagem você tem que. Então, mostrar assim, sua eu imagem. sempre fui uma pessoa reservada, né? E gosto da minha privacidade, apesar de política, mas eu tenho minha momentos. privacidade, né? Continuo fazendo tudo que eu fazia antes de ser política. Minha academia, supermercado, dirijo meu carro. Poucos momentos você me vê de motorista, a maior parte dos Gosto. dias eu faço tudo dirigindo, Olha aí. indo para tudo que eu faço. Então, assim, minha vida não mudou do que eu era antes de política. Porque eu faço as mesmas coisas. Eu gosto de ir para praia, eu gosto de ir para academia, eu gosto de ter minha vida com meus amigos, com minhas amigas, né? Os grupos Sim. de amigas que eu venho de faculdade, de colégio, da vida.
tenho minhas amigas, tenho minha liberdade de sair, de comemorar aniversário, tenho amigos casais que também saímos, final de semana nos encontramos. Então, assim, eu faço tudo o que eu sempre fiz. Minha vida não mudou por eu ser política. Apenas eu adquiri mais responsabilidades, né? Teve as adaptações. As adaptações. Mas hoje eu digo que eu faço com muito amor. Vou puxar a sardinha pra mim. Gosta de cozinhar? Olhe, o que eu me proponho a fazer, eu faço bem feito, certo? Na cozinha. Mas eu não sou aquela pessoa que sei cozinhar. Mas me diga um prato. Eu gosto de fazer risoto. Risoto. Cheio. O melhor, o mais difícil, risoto. O mais difícil, pois é. Olha aí. Você pergunta mesmo para fundo. Eu gosto de fazer assim, de vez em quando marco alguma coisa com as amigas, se fizer na minha casa, eu me proponho, vamos fazer um risoto, porque eu sei que vai dar certo. Tá sendo modéstia, né? Sabe cozinhar demais, né? Vamos experimentar um dia. Para a gente finalizar aqui, uma pergunta que não quer calar. Cachaça Mipibu. Toma. Tomo e vendo, viu? Olha aí. Porque realmente é assim, é uma cachaça diferenciada. Ela tem hoje um mercado pequeno, porque é uma cachaça artesanal. Porém, nós vendemos para muitas cidades e muitos estados que só conhecem a cachaça pelo Instagram. Por seguir outras pessoas, né, outros lugares que vendem cachaça e se encantam, né, com o lugar que vem pelas redes sociais, com a embalagem, que também chama muita atenção. A apresentação. A apresentação da garrafa, que é uma cachaça premiada, também temos que dar esse valor, né, a esses prêmios que a cachaça recebe. Então, assim, eu amo representar o que a gente tem de melhor. Então, eu sou vendedora até de cachaça, porque quando as pessoas... eu já estou vendendo, porque eu gosto de vender também. O que a gente acredita e veste a camisa, eu sou da mesma forma. Eu estive em Interlagos, não sei se deu para perceber, mas eu sou apaixonado pelo automobilismo. Estou vendo. Tanto o nome do meu filho é Ayrton. Eu estive em Interlagos. Homenagem. E acho que a penúltima vez que eu estive lá, eu levei 2 caixas da cachaça Mipibu. Da cachaça. E uma pessoa que gostou muito foi o piloto Rubens Barrichello. Eita, Ele tá vendo? tomou a cachaça e pediu bis, viu? Foi. Então, a gente tem muito orgulho de onde chegar fora apresentar a do cachaça estado, Mipibu. apresentar o que a gente tem, exatamente. né? É chegar num hotel e ver um álcool em gel da Becker, chegar no também. local, no Eu supermercado. fico tão orgulhosa quando eu vou no supermercado e vejo, essa empresa lá de São José do Conficia, Mipibu. né? Tropical Food. Você tem que valorizar o que é da E a terra, né? A cachaça gente tem que Mipibu, amar. hoje mesmo eu mandei um vídeo de Fábio, mandei para a turma de lá, e já estão querendo vir conhecer. Pois é, então isso é muito bom, né? A gente saber que é de qualidade, saber que é um produto que a gente se orgulha. Saber que é nosso. Saber que é nosso, exatamente. Deputada, a gente só tem a agradecer. Obrigada a pelo sua convite, participação. né? De Muito, participação muita gente. política Obrigado. aqui, falando um pouquinho da minha vida, porque muita gente não sabe, né, o que é que veio antes. Pois é, vai saber agora. Vai saber. E Além já tem da muita política. história a contar, mas não dá para contar em 20 minutos, em 30 e Não, uma hora. não, Tem que ser não. muito tempo. A gente agradece muito, né? A gente Verdade. tá estreando. Obrigada. Eu que agradeço de estrear esse programa, né? Obrigado. Vai ser bacana, vai E ser que bacana. seja com pé direito. Exato, e já tá começando, Já tá. né? É. Representatividade da cidade, Cristiane, né? Representatividade feminina na Feminina política, né? Que a gente mais, precisa exatamente. falar nisso também. Precisamos Exato. de mulheres na E com política. pulso. Concurso, exatamente. Obrigada. Obrigado, eu Obrigado. agradeço, Eu viu? agradeço. Pronto. Finish.